Seja mais uma vez bem-vindo ao canal. Esse canal que é destinado à evangelização infantil, com sugestões de aula, organização, temas. E o tema de hoje é Deus bondoso e justo. É importante que o evangelizador estude o tema para melhor conversar com as crianças. Além disso, é necessário adequar o conteúdo à faixa etária. As nossas reflexões de hoje estão lá no Livro dos Espíritos, onde a gente vai citar aqui algumas perguntas. A primeira é: o que é Deus? Os bons espíritos responderam: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Outra pergunta: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? A resposta: do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições, porquanto, se uma lhe faltasse ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo, não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Outra pergunta: a matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por ele em dado momento? Só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar: é que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo, ou seja, sempre trabalhando. Por mais distante que logreis figurar o início de sua ação, podereis concebê-lo ocioso um momento que seja? Questão 27. Há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe, a trindade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria, propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Então aqui os bons espíritos, né, trabalham com três elementos: a matéria, o espírito e Deus, né, distinguindo Deus de espírito. E ele inclui ainda, né, o fluido universal, como ele mesmo menciona, né, ele junta o fluido universal ao elemento material, ou seja, o fluido universal é de certa forma, né, uma matéria, né, mas a gente não vai entrar nesse tema nesse momento. A questão 116. Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Não. Todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já doutra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderíeis que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Então, aqui mais uma vez, né, ele trata, né, da justiça, da bondade, da misericórdia de Deus, para acabar com essa ideia de penas infinitas, né, penas eternas, e que alguns espíritos demoram mais, né, ou menos, dependendo das escolhas, né, e do uso do livre-arbítrio. Essa aula é sugerida para crianças de 4 a 11 anos. A duração estimada é de 50 minutos. Esta aula é um complemento da aula sobre a existência de Deus. Assim, sugere-se que o evangelizador assista e realize aquela aula primeiramente. Essa aula já está no canal, né? E é interessante que o evangelizador a faça antes dessa de agora. Cronograma da aula. A gente tem o primeiro momento, cerca de 5 minutos, no qual a gente faz uma oração com todas as crianças, para agradecer o momento, para pedir a ajuda dos espíritos superiores, para harmonizar o ambiente e nos inspirar. A gente sempre pergunta se as crianças gostariam de fazer uma oração. Atualmente na evangelização a gente tem cantado também
com as crianças aquela música Oração Sublime, né? Que menciona, né, que a verdadeira caridade, né, é o amor. Então é uma música interessante também. Segundo momento é a etapa no qual, ou na qual, devemos ler com as crianças as diretrizes que precisam ser seguidas na aula de evangelização. Essas diretrizes devem ficar fixadas em um local visível para todos, sendo importante que o evangelizador as relembre em todas as aulas. No caso da nossa evangelização, tais lembretes ficam fixos na lousa, conforme figura ao lado. E o que, que tem lá? Não gritar, participar da oração, não mexer no que não é seu, ajudar na limpeza e organização, não brigar, ouvir seus amigos, participar das atividades, respeitar a professora, ficar em silêncio, ser amigos, não ficar bravo, não chorar sem motivo. E agora, no terceiro momento, o evangelizador faz uma rápida revisão, né, com as crianças dos atributos de Deus. Quais seriam, né? Imaterial, eterno, imutável, onipresente, inteligência suprema. Então, essas questões já foram abordadas em outras aulas, né? E aqui é só uma revisão mesmo, né? A gente relembra as crianças imaterial, aquilo que não possui consistência material, né? Não é palpável, a gente não pode abraçar Deus, por exemplo. Imutável, né? Não está sujeito a mudança, permanente, algo permanente, constante. Né? Não faz sentido a gente imaginar Deus ficando mais velho, ou mesmo Deus mudando de opinião. Onipresente, que está em todos os lugares. Eterno, fora do tempo, né? É algo que não tem início ou não tem fim. Inteligência suprema é a faculdade de conhecer, compreender e saber de tudo. A gente relembra as crianças essas questões. Depois, o evangelizador adiciona dois atributos que não podem ser esquecidos. Quais seriam? Soberanamente justo e bom. E para trabalhar a questão da bondade, né, de Deus, o evangelizador faz a seguinte pergunta: como poderíamos ter certeza da bondade de Deus? E espera a resposta das crianças. É interessante aqui incitar as crianças a responder, tentar ouvir cada uma, perguntar individualmente o que aquela criança acha. E depois, o evangelizador observa que a bondade pode ser percebida em toda ajuda que Deus permite que ocorra em nossa vida, mesmo sem merecermos. Quando fazemos algo perigoso e ficamos protegidos, por exemplo. Quando, nos momentos de tristeza, depois de uma oração, nos sentimos melhores e mais confiantes na beleza da natureza do nosso planeta e na nossa própria vida. Né? A gente citou na aula um exemplo, né, daquela criança que sobe numa mangueira, né, para pegar uma manga lá no topo da mangueira, num dia de vendaval. E a árvore se sacode, balança, e a criança não se machuca. Então é um exemplo, por exemplo, da bondade, né, da assistência de Deus e dos bons espíritos, né, para nossa proteção, mesmo a gente não merecendo, né? A gente foi no momento inoportuno, a gente foi imperito, a gente subiu num lugar muito alto, a gente arriscou, mas a gente recebeu a ajuda graças à bondade de Deus, mesmo não merecendo. Então, outro ponto importante é lembrar que Deus permite que comecemos novamente, né? Tenhamos novas oportunidades, que seja possível corrigir nossos erros por meio do nosso trabalho. Em seguida, outras perguntas e reflexões com a turma. O que a mãe ou o pai faz quando fazemos algo de muito, muito errado? Muitas vezes há um castigo, né? A gente recebe um castigo, ou o pai ou a mãe até bate na criança. E a gente pergunta depois: e vocês, crianças, acham que a nossa mãe, o nosso pai é mal conosco quando acontecem essas coisas? Que não nos ama? As crianças respondem que não, né? Que os pais nos amam. E a gente então faz um complemento. Imagina Deus, que não nos castiga ou bate, mas nos dá a oportunidade de corrigir nosso erro. Aqui é um momento muito importante da gente trabalhar com a criança essa questão de que Deus não castiga. Deus não castiga. Deus sempre nos dá a oportunidade de trabalhar, de corrigir o nosso erro. A gente não pode aqui continuar com essa visão antiga de castigo de Deus. Deus jamais nos castiga. Tudo é oportunidade,
tudo é trabalho. E aqui a gente relembra, né, uma passagem de Mateus, que também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dá-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai, que estais nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhos pedirem? Então aqui é uma análise, né, uma reflexão sobre o amor. A gente tem uma visão, né, ainda pequena do amor. A humanidade ainda precisa evoluir, né? E dizem, por exemplo, que a gente tem um vislumbre do amor quando a gente tem um filho, né? Que a gente consegue amar alguém, né? Alguma coisa, mais do que nós mesmos. E o amor de Deus por nós ainda é muito maior que isso. Agora, o evangelizador trabalha a questão da justiça de Deus. São feitas as seguintes perguntas: como podemos ter certeza da justiça de Deus? E mais uma vez a gente aguarda a resposta das crianças. A gente pergunta novamente às crianças, tenta abordar a questão. E agora vem duas perguntas mais difíceis ainda. Depois, né, que as crianças apontam, né, exemplos de que não, Deus é justo e tal, a gente questiona. Se Deus é justo, como crianças nascem ricas e outras pobres? Como algumas crianças já nascem príncipes e outras não têm o que comer? Se Deus é justo, como pessoas boas morrem cedo, ficam doentes, doenças graves, e pessoas ruins não? E depois, né, da gente observar o comportamento das crianças, por exemplo, quando a gente fez essas perguntas na sala, a gente observou os rostinhos das crianças e viu realmente assim aquela dúvida, sabe? Aquele questionamento, não, realmente, né? E agora? E depois a gente aborda, né, que para Deus a nossa vida não termina depois que morremos. Como Deus é só bondade, nos concedeu a vida eterna. Depois da morte do nosso corpo, recebemos outra oportunidade para melhorar e aprender, seja no plano espiritual ou reencarnando novamente. É dessa forma, né, pela multiplicidade das existências, das encarnações, que a gente explica essa questão da justiça de Deus. Se uma pessoa não deu valor no dinheiro, não utilizou o dinheiro para ajudar outras pessoas, talvez essa pessoa precise trabalhar agora, numa outra oportunidade, numa outra vida, sem o dinheiro para aprender a dar valor nas pessoas, dar valor no dinheiro. O que as crianças acham disso? Outra pergunta a ser feita. Se uma pessoa veio nessa vida para cumprir uma tarefa e já cumpriu, ela pode já descansar, desencarnar, né, morrer mais cedo e trabalhar agora no plano espiritual, outras questões. No plano espiritual, né, a gente tem outros trabalhos, a gente está mais livre, a gente tem uma percepção melhor das coisas. Como exemplo, né, que a gente cita sempre para as crianças, é o caso da escola. Quem vai para a escola, estuda certinho, faz as provas, passa de ano, não entra de férias mais cedo? O que as crianças acham disso? Então, se a gente veio para esse mundo aprender, melhorar, cumprir uma missão e a gente já cumpriu, não é lógico, não é certo que a gente já pode desencarnar, que a gente já pode voltar para a nossa pátria espiritual, a gente pode ser mais livre? São questões para a gente conversar com as crianças, dependendo da faixa etária, né, de forma mais simples, durante a aula. E agora, qual a visão do homem durante uma dificuldade? A gente conversa isso também com as crianças. O homem ali durante uma dificuldade, ele está no momento de dor. A gente cita, por exemplo, quando a criança aprende a andar de bicicleta sem rodinha. A gente perguntou em sala para as crianças: crianças, todo mundo aqui sabe andar sem rodinha? Todo mundo levantou, quase todo mundo levantou a mão. E depois a gente perguntou: crianças, para aprender a andar de rodinha, tem como aprender sem cair, sem se machucar? Todo mundo diz que não, né? Que a gente cai, todo mundo não tem como, né? A gente cai, machuca o joelho, ou não machuca tanto, mas não tem como a gente aprender sem ter esse esforço, né? Esse momento de resistência.
E qual a visão, né, do homem durante essa dificuldade? A da criança que às vezes chora com o joelho ralado, que pensa em desistir, que acha muito difícil ter o equilíbrio, né, necessário para continuar. Mas qual a visão de Deus? A visão de Deus durante a dificuldade é outra. Deus vê aquele momento de dor somente como uma fase necessária do processo. Deus dá ênfase na parte final do processo, que é quando estamos, por exemplo, andando bem de bicicleta, com segurança, nos locomovendo para todos os lugares mais rapidamente, sem gastar tanta energia. E temos ali, durante todo esse momento, a ajuda de Deus a nos segurar, a passar a mão na nossa cabeça, a nos ajudar de novo a tentar andar de bicicleta. Então, são esses momentos de reflexão que devem ser feitos com a criança, né? Para ela entender que uma situação, ou mesmo uma vida, é somente um momento de dificuldade na nossa vida infinita até a perfeição. E aqui a gente relembra, né, aquela questão de que os espíritos foram criados simples e ignorantes. E nesse processo de aperfeiçoamento, buscando a perfeição, temos vários momentos de queda, vários momentos de dor, dependendo, é claro, do nosso livre-arbítrio, do uso que a gente faz do livre-arbítrio e se a gente segue ou não as leis de Deus. No quarto momento, o evangelizador convida as crianças a serem co-criadores, lembrando que Deus dá a cada um a parte que lhe toca, segundo as suas obras. Assim, Deus nos convida a trabalhar todos os dias em sua obra infinita. Uma criança, por exemplo, ela pode trabalhar. Já um adulto que fez uma faculdade de medicina pode trabalhar um pouco mais, ajudando mais as pessoas. Um professor pode trabalhar um pouco mais, ajudando as crianças na questão da aprendizagem. Deus permite que todos trabalhemos de acordo com as nossas possibilidades. E o que é o co-criador? É aquele que cria juntamente com Deus. E a gente dá os exemplos para crianças. Por exemplo, Deus criou a laranja, o limão, o morango. E nós? Nós fazemos o quê? Nós fazemos o suco, o sorvete, o picolé. Deus criou a árvore. E o que a gente faz? A mesa, a cadeira, a casa, a ferramenta. Em seguida, o evangelizador leva as crianças para plantarem sementes em um vaso ou horta. Sugere-se que o evangelizador leve sementes ou tomate, tomatinho, mamão, né, que são frutas com muitas sementes, né, e uma pá. Dependendo de onde será plantado, se o solo está mais fofo, né, não é necessário a pá. Às vezes a criança consegue com o dedo. As fotos ao lado mostram o momento da nossa atividade, né? As crianças foram para uma horta lá do centro, plantaram tomatinhos, né? O evangelizador levou o tomatinho, né? Deu um para cada criança e cada criança plantou um tomatinho ali na horta. Depois o evangelizador ainda pode trabalhar a questão do plantar e acompanhar o desenvolvimento, né? Não basta plantar, mas a gente precisa verificar durante os próximos domingos, os próximos encontros, como está a planta, se tem chovido, se eu preciso colocar água na planta. Então, são coisas interessantes também que podem ser trabalhadas nessa aula com as crianças. E no último momento, a gente tem a oração de encerramento com todas as crianças. Mais uma vez, a gente convida as crianças a fazerem a oração. E a gente não deve esquecer de pedir para as crianças organizarem a sala, né? Colocarem as cadeiras no lugar, tudo que tirou volta para o lugar, para as crianças também terem já esse momento de conscientização, de ajuda, né? De limpeza, que também faz parte, né, do trabalho na obra de Deus. É isso, a gente espera que vocês tenham gostado, que você tenha gostado dessa sugestão de aula. Caso tenha alguma sugestão, caso realize a aula e queira deixar algum comentário, algo que poderia ter sido feito, né, que você fez e entendeu que foi melhor, ou que foi difícil, faça o comentário, a gente promete ler. Fiquem com Deus, que Jesus os abençoe, que assim seja.